noite, pessoal. Começando a live aqui no Instagram. Quem for entrando aí, me dá uma boa noite, por favor, para a gente ver se está chegando as mensagens aqui. Obrigado. Desculpa o atraso aí. Estava tentando conectar um sistema aqui para transmitir para o YouTube e Facebook ao mesmo tempo, mas infelizmente não foi possível desta vez. Da próxima live vai ser possível. Boa noite Rayane, boa noite Juliana, Camila, Sperber, todo mundo que foi entrando aí, obrigado pela presença de todos. Alguém me dá um feedback se está me ouvindo aí, se está me vendo direitinho. Acho que está dando para me ver, tá tudo bem aí. Bibi mandou um beijo, Juliana's Estúdio, manda outro para ela aí. Isso aí, legal. Obrigado aí, todo mundo participando aí da live, obrigado. Hoje é um tema, sejam todos bem-vindos aí, tá tudo ótimo, o som, a imagem tá boa aí? Obrigado aí, Camila, colocou que tá tudo ótimo, obrigado. E às vezes eu tenho impressão que tá tudo bem aqui, mas às vezes não tá, né? Então sejam bem-vindos aí todos que forem entrando, né? É um tema muito importante a gente falar de rotina. A rotina é a base para tudo, né? A gente sabe das dificuldades que as mães têm no dia a dia para implementar, né, várias melhorias, principalmente em relação à alimentação, sono, comportamento. E quando a gente vai analisar, a base de tudo é uma rotina adequada, né? Eu vou falar disso, quando começar uma rotina e quais os benefícios a rotina traz, principalmente em relação ao conhecimento da criança, né? A mãe conhecer o filho e também o filho ficar mais seguro. Então, uma série de benefícios, né? Então, o foco, a live hoje é essa, né? E o foco sempre das minhas lives é levar esse conhecimento para as mamães aí no dia a dia, os papais também, né? Tem muito papai que me segue aí, mas a grande maioria são mamães, né? E realmente levar o conhecimento para ajudar as mães a maternar de forma mais tranquila, que realmente os desafios da maternidade são grandes, né? E a principal arma que as mães têm é o conhecimento, né? À medida que as mães recebem o conhecimento adequado, é o primeiro passo realmente para estipular uma mudança, uma melhoria, tanto no sono, quanto na alimentação e no desenvolvimento, que realmente é o foco, né? Principalmente nesses primeiros anos de vida, visto que os estudos mostram que os primeiros 1000 dias, que é o período que vai da gestação até os 2 anos de idade, realmente é o período mais importante da vida do ser humano, né? Não só os primeiros 2 anos, todas as idades são importantes, mas os estudos mostraram que esses primeiros 2, 3 anos de vida realmente fazem toda a diferença por toda a vida daquele indivíduo, né? No caso, seu filho, esse indivíduo que está aí. Então, os desafios são muitos, mas muitas vezes mudanças simples no dia a dia podem modificar toda a realidade de uma mamãe, né? Eu atendo mães aqui, não só aqui eu vou me apresentar, né? Tem mamãe às vezes nova, se tiver alguma mamãe que está me vendo, mamãe não, alguém, né? Mamãe ou papai, ou algum cuidador de criança, que às vezes tem alguém que trabalha com criança, que às vezes não é, né, uma babá ou professora que me assiste também. Quem estiver aí pela primeira vez na live, primeira vez que acompanha o Titio Fabiano, coloca um oi aí. Acho que a maioria já me acompanha, mas põe um oi aí só para eu saber. Coloca um oi pro Titio Fabiano aí. Inclusive, eu faço eventos de vez em quando aqui nas redes sociais, e tem um evento à vista aí para ver, para breve aí. Esse evento vai ser a Semana de Ouro para as Mamães. Vai ser do dia 5 ao dia 12 de abril. É um evento online, 100% gratuito. É só se inscrever. Clica no link que está na descrição da minha bio no Instagram e faz a inscrição. É totalmente gratuito, tá? E é justamente voltada para sono e alimentação, que é a base realmente, né? A criança precisa se alimentar bem, ela precisa dormir bem, dormir o que é esperado para a idade, né? Para que se desenvolva bem, para que tenha uma imunidade boa, para que, né, tenha um equilíbrio emocional,
tudo se desenvolve a partir daí, né? Sem uma alimentação adequada, sem um sono de qualidade, eu falo que falar impossível, mas é praticamente impossível a gente desenvolver bem a criança, a gente ter uma imunidade boa, uma prevenção de doenças, então uma série de medidas, né? Então é isso, tá bom? Então se inscrevam lá, se inscrevam porque realmente o evento vai ser muito bacana, e só quem se inscrever é que vai participar, tá bom? Não vai ser aberto assim para todo mundo, vai ser só para quem se inscrever, mas basta se inscrever com 2 minutos, você sai dessa live, vai lá e volta, tá bom? Eu não sei se todo mundo me conhece, quem está aí assistindo, eu sou Fabiano, pediatra, né, aqui na região do Vale do Aço, tenho dois filhos também, então eu sei não só por estudar a pediatria, mas também por ter vivenciado e vivenciar ainda, né, que eles são grandinhos já, tem 5, outro tem 9, mas eu sei como é na linha de frente da guerra ali. Coitado, não é uma guerra, né? Mas realmente naqueles primeiros dias de vida, né? Aqueles primeiros meses, é um desafio muito grande. E se a mãe não souber, se o pai não souber os desafios que vêm pela frente, realmente vira um campo de batalha, mesmo principalmente a hora da refeição, a hora de estipular um sono. Vira um momento de sofrimento, então a gente não pode deixar que isso aconteça, de preferência agindo preventivamente, se informando e agindo preventivamente antes que o problema apareça, e quando ele aparecer saber realmente como lidar, tá bom? Então, antes de falar da questão que o tema da live, né, que é como a rotina é importante para você conhecer melhor seu filho, eu vou falar alguns benefícios da rotina. Alguns profissionais de saúde, até mesmo pediatras, criticam a questão da rotina. Algumas mães falam que rotina engessa, que rotina tem que ter hora para tudo, que rotina aprisiona, e é o contrário. Então, é justamente o contrário. Eu vou contar uma história para vocês aqui do que aconteceu com um paciente meu, né? Tem várias histórias aqui, eu falo que um dia eu vou escrever um livro ainda, tem que ter paciência para escrever, mas eu tenho história que dá para fazer um livro, sem citar nome, é lógico, né? Que às vezes até porque a mãe pode estar sempre me assistindo aí, e não é ético falar nome também. Então, uma história, eu atendi uma criança que ela estava com um diagnóstico, mas não era um diagnóstico, né? Não tinha ido ainda no neuro, não tinha ainda ou no psiquiatra infantil, mas tinha um diagnóstico familiar de hiperatividade. Falou, doutor, nós viemos aqui, ele tem TDAH. Eu falei, ele tem TDAH? Ele toma medicamento? Não, ele não toma medicamento não, a gente sabe que ele é TDAH, mas ele não toma medicamento, nós não levamos no neuro ainda, porque a gente não gosta que dê remédio. Então, o neuro sempre passa remédio. Tem algumas mães que falam isso, não estou falando não. Às vezes, quando é necessário, precisa passar mesmo, né? Mas, eu falei, mas por que realmente o menino não parava um segundo, né? O menino tinha por volta de 3 anos, 2 anos e meio, e não parava um segundo, né? Tem criança que é mais agitada, tem criança que é mais calma, tem criança que tem TDAH, e tem criança que mesmo sem ter o TDAH é mais agitada. Isso não, só porque o menino não para um minuto, né? Às vezes numa consulta principalmente, que às vezes está vendo novidade, igual meu consultório tem uns brinquedinhos, a criança fica empolgada, né? Ambiente novo, e subir e descer, até ele escalou a minha prateleira, que até no ar-condicionado ele tentou subir. Eu falei, realmente o aspecto é de um TDAH, mas só que ele é muito novinho para fechar um diagnóstico, né? E realmente o menino era muito agitado, o menino estava agressivo, estava batendo na irmã e não alimentava, tinha dificuldade de pegar no sono. E quando eu fui conversar com a mãe, ele por volta desde os 2 anos de idade, ele praticamente não dormia de dia. E o sono durante o dia, os estudos comprovam que o sono durante o dia, as sonecas, né, são fundamentais, principalmente nos primeiros 3 anos. Algumas crianças precisam desse sono até os 5 anos, tá? Eu já fiz live sobre esse tema, eu vou fazer várias. É muito importante para o desenvolvimento da criança. E ele estava já há 7, 8 meses sem dormir durante o dia.
E estava dormindo muito tarde, vendo tela, não tinha hora. A hora que queria pedir a tela, a mãe ligava. Quando eu falo tela, tem celular, tablet, televisão. Né? A família com medo de falar não para a criança, com medo de desagradar, porque não pode deixar chorar. Né? Não pode deixar chorar. Né? O menino não pode chorar de jeito nenhum. Né? De família que tem essa ideia errada na cabeça. Né? A gente não deve deixar o menino chorando, largar chorando. Não. Mas o choro é a comunicação da criança. E quando você fala não para a criança, ela às vezes manifesta com choro, né? É tão difícil ouvir não, mas falar não é de igual a mais difícil falar não, né? Para o pai, para a mãe é mais fácil falar sim para tudo. Quer que liga a tela, quer o biscoito, toma o biscoito, pediu o leite, toma o leite. Mas estipular uma rotina de horário, uma rotina de o que pode, o que não pode, é mais difícil. Com certeza falar não é mais difícil. Mas essa família não falava não, e tudo ia podendo, e o menino brincava, literalmente, via tela até a bateria arriar. Isso ia meia-noite, 1 da manhã, mais cedo que ele dormia era 11, e acordava no outro dia 9, 10 da manhã, e não dormia durante o dia. Ou seja, já tinha muito tempo, né? Mais de 8, quase 8 meses que ele não tinha um sono regular, porque não tinha uma rotina na casa. E essa criança, ela ficou com um diagnóstico, entre aspas, de TDAH, porque a criança é diferente do adulto. A criança não é um adulto pequeno, a criança é diferente em vários aspectos, né? É muito diferente. Então, o adulto, se fica sem dormir à noite ou se dorme mal, o que acontece? Ele vai ficar cansado no outro dia, sonolento, né? Mal-humorado. Alguns ficam mal-humorados, né? Alguns ficam sonolentos, dormindo, cochilando, né? Bocejando. A criança não. A criança, ela acontece o contrário. Uma criança, quando não dorme, ela fica 10 vezes mais agitada, mais eufórica, mais impulsiva no dia seguinte. E essa criança que eu atendi, de 2 anos e quase 3 anos, ela estava com um diagnóstico, entre aspas, familiar de TDAH, e realmente parecia muito, apesar dela ser muito nova para fechar diagnóstico, mas realmente era uma falta de rotina que estava gerando aquilo ali na criança. Ela estava realmente... o que eu comentei com a mãe, assim, parece que ela não está cabendo dentro dela de tão agitada que estava. E aí eu modifiquei, orientei, escrevi, chamei, falei, quero conversar com todo mundo que cuida. Tem uma tia que cuida, falei, chama ela aqui, traz um retorno aqui para conversar. O avô tem dia que fica com ele, traz o avô, porque não adianta uma pessoa só da casa fazer de forma correta. Todos que lidam com a criança precisam fazer de forma correta, falar a mesma língua, porque senão não dá certo. E aí foi, né, depois de umas 2, 3 conversas aqui, modificou. Essa criança veio assim, inacreditável. Eu emocionei quando ele veio, brincou, né, ativo, né, muito agitado do jeito dele, mas assim, outra criança sentou, brincou, tranquilo. A mãe assim, falou que não tinha como me agradecer. Eu falei, você não tem que me agradecer, você tem que se agradecer. Foi você que implementou as rotinas, porque eu falo muitas vezes para alguns pais aqui, olha, rotina é vida para a criança, rotina é vida para a família. E volta, às vezes 6 meses depois, com a mesma queixa, não está dormindo, não está alimentando, está adoecendo muito, e quando a gente vai ver, é a falta de rotina que está gerando tudo isso. E é questão de dias, você modifica as rotinas, você percebe melhora na alimentação, no sono e no equilíbrio emocional que vem como consequência disso, no desenvolvimento que vem como consequência disso. Então a gente precisa entender que a rotina é vida. E é possível colocar rotina em todas as faixas etárias da criança, em todas, 100%. Não existe uma faixa etária que não existe. Meu filho nasceu hoje, tem rotina que é possível? Tem rotina que é possível. Aí, calma aí os céticos vão sair da minha live, calma. Não estou falando que é para pôr rotina alimentar, não estou falando que é para pôr rotina de sono nos dias que nasce, não. Tem rotinas que são possíveis. Quais rotinas possíveis? Quando for amamentar, sentado de preferência sempre na mesma cadeira, ambiente mais tranquilo, conversar com o neném, seja no peito, seja na mamadeira, a criança já vai entendendo, opa, quando a minha mamãe senta ali é a hora de eu mamar. O dia amanheceu, ilumina a casa quando o neném acordar. Você não vai iluminar quando ele estiver dormindo, mas acordou, ilumina a casa. Então, uma rotina de ter claridade durante o dia e de ter escuridão durante a noite. Isso é uma rotina possível e deve ser implementada.
Eu vou fazer um passeio com o meu neném na calçada, se você não tem risco do Covid aí, né, tá tranquila a calçada. Beleza, todo dia, por exemplo, 9 da manhã, a hora que ele está acordadinho ali, aproveita e dá um passeio, a rotina do passeio naquele horário, rotina do banho naquele horário, rotina de trocar a fraldinha naquele trocador, naquele mesmo local e conversar sempre do mesmo jeito. A mamãe vai trocar a fraldinha, eu vou massagear o pezinho. Então, são rotinas possíveis e que trazem muitos benefícios desde o início. E algumas rotinas só com o passar do tempo que vão ser possíveis. Mas Fabiano, você falou que a live você vai falar sobre conhecer o bebê. Calma, primeiro, antes de falar por que a rotina faz você conhecer seu bebê, eu quero falar das importâncias da rotina, tá? Porque muitos não implementam a rotina por achar que por mitos de achar que a rotina aprisiona, que a rotina é isso, a rotina é aquilo. Pelo contrário. Então, é importante. Então, algumas rotinas são possíveis sim, desde o início, e trazem uma segurança para o neném. Eu sempre falo que o neném ele ficou 9 meses, né, aproximadamente, alguns um pouquinho menos, dentro do útero. Então, o que ele conhecia o barulho do coração da mãe batendo, ele conhecia a respiração da mãe, ele conhecia o barulho do sangue passando na artéria ali pertinho, algum som que vinha externamente, né, que é quando o pai ou a mãe conversa com o neném. Mas ele não conhecia mais nada, ficou 9 meses ali, de repente o mundo é totalmente diferente. E se cada hora dá banho num lugar, se cada hora amamenta num lugar, se tem dia que dá banho de manhã, tem dia que dá banho à tarde, se tem dia que passeia de manhã, passeia à tarde, se ele dorme uma hora no carrinho, uma hora no bebê conforto, uma hora no berço, isso gera insegurança, gera irritabilidade no neném, isso gera pior a cólica, isso desestabiliza todo o neném. Ele já está instável, né? Desestabiliza mais ainda. Então a gente precisa gerar segurança, ele entender que quando deitar ali, aqui é trocar a fralda. Ele não sabe o que é uma fralda, não tem um conceito da fralda, mas ele sabe que alguém vai mexer ali. Ele sabe que quando você tirar a roupinha e ouvir o barulho da água do banho naquele mesmo horário todo dia, é repetição, a criança vai aprendendo por repetição. E assim em todas as faixas etárias. E por que eu trouxe o título da live para você aprender a conhecer seu bebê? Primeiro, para você saber qual rotina é possível naquela faixa etária, primeiro, você precisa entender como que é o desenvolvimento daquele neném. Então isso é importante. Eu falo muito isso lá na comunidade que eu tenho no Facebook, que eu faço mentoria para as mães todos os dias. Falo, olha, toda mãe tem que conhecer o que é o esperado para cada faixa etária. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre marcos do desenvolvimento, se você procurar aqui no meu feed, está lá para trás, mas está lá. Eu já fiz live sobre isso, né? Sobre marcos do desenvolvimento. O que é marcos do desenvolvimento? O que o neném tem que estar fazendo com um mês, com 2 meses, com 3 meses? O que é esperado, né? Uma rotina. Aí, para você implementar a rotina, você tem que saber o que é esperado, até para você saber o tipo de brincadeiras implementar naquele momento, para você saber o que é esperado de sono para cada faixa etária, e modifica muito, né? O que é esperado de sono, visto que um bebezinho nos primeiros dias de vida pode dormir 16, 18, até 20 horas nas 24 horas do dia. Um nenenzinho de 3 meses já reduz às vezes para 15, 16 horas. Então isso vai modificando com o tempo, né? Então você precisa saber o que é esperado. E a criança, às vezes, uma rotina que você implementou agora, daqui a um tempo ela não será possível mais, porque o sono modificou o horário também. Então é importante, por isso que eu falo, a mãe precisa conhecer. Para isso, a primeira coisa para você implementar uma rotina, principalmente para as crianças acima de 3, 4 meses, é a gente fazer um diário, anotar o que o neném tem que estar fazendo, né? O que o neném faz, aliás, naquele dia. Então, ele dormiu tal hora, acordou tal hora, dormiu tal hora, acordou, mamou. Então, se você anotar, você vai se surpreender. Não, doutor, meu menino não é regular, não é cada hora, cada dia ele mama no horário. Se a mãe anotar por 7 dias, ela vai ver que mais ou menos se repete um horário, exceto para as primeiras semanas de vida. Mas com 3, 4 meses já começa a ficar mais previsível. Então já é a primeira forma da mãe conhecer. Ela acha que não, mas depois que anota, vê, realmente todo dia 9 horas da manhã ele tem um soninho, todo dia 2 horas da tarde ele tem soninho, todo dia 4 horas. Então ele começa a ficar mais previsível aqueles momentos de fome, aqueles momentos de sono. E isso já é a primeira forma da mãe conhecer mais o filho, né? Ela precisa conhecer para entender o que é esperado de sono para aquela faixa etária, né? Já atendi mães que vieram aqui falando que o filho estava dormindo mal, e quando eu fui analisar a quantidade de sono pela faixa etária, estava dentro do esperado, estava comendo mal, mas quando eu fui analisar aquilo que era o esperado para a faixa etária, é o tanto que ele estava alimentando. Então é importante a mãe
ter o conhecimento, né? E lives como essa é justamente para levar o conhecimento. A Semana de Ouro para as Mamães que eu vou fazer no início de abril, gratuito, é também para levar conhecimento, né? Então tem outras formas da gente ter conhecimento também, através de cursos, etc. Mas a mãe precisa aprender o que é esperado, pelo menos para aquela faixa etária. Você não precisa saber tudo sobre a vida de um neném, mas saber, não, meu filho tem 2 meses, vamos pegar aqui e ler o que é esperado de sono para 2 meses, o que é esperado de desenvolvimento para 2 meses. Ele tem que já estar sorrindo, ele tem que estar levando a mão, ele tem que estar com 7 meses, ele tem que estar rolando, sentando, tem que estar arrastando. Então isso que é o esperado. Não, se meu filho não está fazendo, vamos buscar estratégias para melhorar isso. Então a rotina, ela ajuda no desenvolvimento da criança, ajuda na alimentação, ela ajuda no sono, ajuda na imunidade, ajuda em tudo, né? Porque juntando tudo isso você consegue abrir o leque para outras possibilidades. Então a primeira coisa é a mãe conhecer horários, conhecer as rotinas do neném, conhecer o que é esperado para o neném, né? E a consequência desse conhecimento é um desenvolvimento global da criança, que não só por implementar as rotinas certas para cada faixa etária, que vai levar segurança para o neném, mas também porque dentro das rotinas, hoje eu não vou falar quais as rotinas por cada faixa etária, né? Senão vai ficar muito extenso, mas dentre as rotinas que a gente deve implementar são rotinas de estimulação, né? Como eu disse lá, para um bebezinho recém-nascido, é a massagem do pezinho, é olhar no olho, conversar. Já para uma outra faixa etária, você vai colocar no chão, estimular, engatinhar, vai mostrar brinquedinhos para encaixar, para incubar, para empilhar cubinhos. Então isso ajuda muito no desenvolvimento. Além do que, à medida que você implementa as rotinas, o seu filho dorme melhor e alimenta melhor, que é a base também para o desenvolvimento global da criança, tá bom? Então, essa sucessão de eventos todos os dias, essa repetição, deixa a criança mais tranquila, com equilíbrio emocional. Estão mandando coraçãozinho aí, fico muito feliz de receber coraçãozinho, tá bom? Então é isso. E gera tranquilidade para o bebê e para a família. Por que esse evento que eu vou fazer chama Semana de Ouro para as Mamães? Porque eu falo isso nas minhas lives sempre. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande com as mamães, com os pais, mães e pais, né? Eu fico realmente muito preocupado quando eu vejo que o emocional da mãe não está bem, quando eu vejo que o emocional do pai não está bem, né? Eu fico realmente muito preocupado, porque o impacto vai ser direto na criança, às vezes não há naquele momento, mas a longo prazo, né? E muitas pessoas não preocupam com isso, né? Só a criança. A gente tem que preocupar com o filho da gente, mas se a gente ama o filho da gente, a gente tem que preocupar com a gente. Se você não se ama em primeiro lugar, quando eu falo você mamãe, você papai, se você não se amar como a pessoa mais importante do mundo, o seu filho vai sofrer consequências com isso, porque você vai deixar sua saúde de lado, você vai ficar obeso, você vai ficar sedentário, você vai ficar infeliz porque não tem um hobby, ou infeliz porque não tem, sei lá, o estresse vai tomar conta, e aí isso vai impactar no seu filho, ele vai ficar estressado também. Então as mães precisam de ter saúde mental, os pais também, né? Todo mundo. Então por isso que eu faço o evento Semana de Ouro para as Mamães, porque eu quero realmente levar tranquilidade para as mamães através de orientações que vão ajudar no sono, ajudar na alimentação, no desenvolvimento, para dar tranquilidade, né? Então, porque a criança tem que ser o foco, mas a mãe tem que estar junto, os dois, não é só o foco na criança, tá? Então tem que ter esse olhar para as mães, porque senão nada dá certo. Então lembre disso aí, sempre pense em você. Não é que você tem que esquecer seu filho, não. Pensa em você, né? Hoje na comunidade, no Facebook, tem uma mãe que falou assim: eu tô querendo, tive uma proposta de emprego, mas eu fico na dúvida, tal. Falei: olha, se o coração seu mandar você trabalhar fora, vai, não fica, não, a mãe tem que ficar com o filho 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. O tempo é de qualidade, o que vai mandar é o tempo de qualidade. Não adianta você ficar do lado do seu filho 24 horas por dia, estressada, insatisfeita, infeliz. Então, você tem que buscar a sua felicidade, que a felicidade do seu filho vai vir como consequência, tá bom? Então, isso é importante, tá? Eu só fiz esse adendo aqui, não é o tema da live, mas porque realmente a colocação de rotinas melhora a vida de todo mundo, inclusive da mãe, do filho, né? Do filho em primeiro lugar, da mãe, do pai, da família. Começa a ter
vida realmente, né? A criança dormir meia-noite, dormir 11 horas da noite, isso faz mal demais para a criança. Não, estudos já mostram, né, que a criança que dorme meia-noite, mesmo que acorde meio-dia, está dormindo 12 horas, a outra dorme 8 da noite às 8 da manhã, está dormindo 12 horas, ou que dorme mais cedo, tem uma melhor produção de hormônio de crescimento, é uma criança que vai alimentar melhor no dia seguinte, vai ter mais equilíbrio emocional, vai ter mais facilidade de aprendizado. Então, a implementação de rotina, uma das rotinas, por exemplo, de dormir cedo, é uma rotina fundamental para a criança. É uma rotina de horário para alimentar, de horário para mamar, e tem que ter horário para mamar, né? Como eu disse, a gente não vai estipular horário para mamar desde os primeiros dias, mas chega-se num momento, e qual momento é esse, doutor? Depende muito se você está no leite materno, exclusivo, se está na fórmula, mas chega-se num momento que tem que ter uma rotina, se não tiver, as coisas caminham mal, inclusive no leite materno. Se está no leite materno, não é livre demanda 24 horas por dia, 365 dias por ano, até 2 anos de idade. Não é. Se alguém falar isso para você, uma hora, se você estipular isso, uma hora você vai se arrepender, porque você tem que dormir, o seu filho tem que alimentar também de outros alimentos depois do 6º mês, 7º mês, 8º mês. Então é importante a colocação de rotinas, porque se a hora que ele pede ele ganha, se a hora que ele pede ele é saciado com leite, mesmo que seja materno, a verdade é que ele não vai alimentar bem. Alimenta bem num período, come bem num período, mas chega numa fase, principalmente depois de um ano, que não come, que só quer mamar, e a noite toda querendo mamar, né? Atendo várias mães que chegam aqui com um ano e pouco, pedindo, pelo amor de Deus, um remédio para secar o leite. Eu falo, eu já sei, antes até de falar, eu já pergunto, né? Por quê, né? Mas por quê? Porque corta o coração de um pediatra, uma pessoa falar para secar o leite materno, porque a gente quer que o leite materno seja dado até 2 anos, é nosso foco, né? Mas às vezes não é possível, né? Às vezes naqueles primeiros dias, às vezes não é possível, mesmo a mãe querendo. Mas chega com um ano, e é 100% das mães que falam isso, é porque está mamando a noite toda. Isso realmente é desumano com a mãe, e é desumano até com uma criança, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala, é livre demanda até 2 anos. Quando alguém fala isso, não está com um olhar para a mãe, tá bom? Não, eu falo isso com toda tranquilidade. E quem não aceitar isso, realmente é porque está tendo dificuldade de pôr rotina. É muito difícil falar não, eu sei que é muito difícil falar não, principalmente para o leite materno, que não é só um alimento, né? A mãe sente uma forma de dar carinho também, então é mais difícil você falar não para o peito do que falar não para a mamadeira. Mas é importante, num certo momento, a criança entender que tem uma rotina que ela vai seguir, uma certa flexibilidade. Então isso faz toda a diferença, isso vai trazer impactos positivos na alimentação, no sono, no desenvolvimento e até mesmo no vínculo e até mesmo na continuidade do leite materno. As mães que chegam com 1 ano, neném mama de manhã, mama à tarde, mama à noite, dorme a noite toda sem mamar, vai chegar com 2 anos de idade, aumentando o neném no peito, rindo, vai falar, tá ótimo, meu filho dorme a noite toda, mama 3 vezes no dia, tá super tranquilo, dá até para eu trabalhar fora se eu quiser. Tá ótimo. Agora, o neném que mama de hora em hora, toda hora que puxa a roupa da mãe, mama a noite toda, ela não dá conta, ou dá conta às custas de adoecimento emocional. Então, essa é a verdade. E eu não tenho medo de falar a verdade, mas zero medo. Antigamente eu tinha medo de falar essas verdades, assim, ai meu Deus, eu perco seguidor quando eu falo isso. Hoje eu falo com todo o Brasil do mundo, eu nem fico olhando quem parou de me seguir, eu quero que me siga realmente, que acredita nas coisas que eu falo. E eu falo baseado não só nas pesquisas científicas, mas o que eu vivencio no dia a dia do meu consultório. Realmente eu preocupo muito com as mães, eu quero ajudar as mães e eu quero desenvolver o filho, a alimentar o filho de forma adequada e que ele tenha um sono de qualidade para que ele tenha realmente um desenvolvimento, porque os estudos mostram que esse início é o que faz toda a diferença. Esse início, esses primeiros anos de vida, faz toda a diferença por toda a vida do ser humano. Tem muito adulto que é inseguro, tem muito adulto que não corre atrás da alegria, da felicidade, porque nessa faixa etária não ensinaram realmente as coisas que eram certas, que é errado, não ensinaram a ouvir não, e ouvir não é importante, né? Porque se a gente não aprende a ouvir não nos primeiros anos de vida, a gente, quando ouve não da vida, entra em depressão, tenta suicídio e uma série de problemas, né? Que a gente tem visto crianças cada vez em idade mais precoces com essas né, ideias aí. E a gente vê, eu atendi criança de 5 anos de idade que queria morrer aqui no meu consultório, queria morrer.
e alguns de 10 anos, alguns nessa pandemia que tentaram suicídio. Alguns, não foi um só não. Isso é muito triste, né? Falar que a culpa é dos pais porque não falaram não desde o início, não dá para falar isso, né? Não dá para generalizar, mas isso também é um fator que ajuda. Então a gente precisa falar não quando tem que falar não, mas mesmo na hora de falar não, fala não com amor, com carinho, tá bom? Isso aí, eu acabo falando demais, né? Então é isso, a rotina melhora o sono, a rotina melhora a alimentação, a rotina traz previsibilidade para a criança e para a família, tá? E ajuda a conhecer o neném, como eu disse, porque você vai implementar, como eu disse, eu contei a história no início, né? Essa mãe achava que conhecia o filho, mas não conhecia. Aquele filho que ela trouxe para mim aqui, eu contei a história no início, que ela falou que era TDAH, não era aquele filho que era o filho dela. Depois que ela implementou rotinas, ela conheceu o verdadeiro filho, que era um filho tranquilo, que era um filho alegre, não era um filho irritado, não era aquele filho agitado, nervoso, impulsivo, que era por conta de dormir, por falta de dormir, por falta de implementar rotina. Modificou, não é que ele modificou, ele realmente estava sendo quem ele era, né? O sono, a privação do sono estava deixando ele irritado. Então, não fazendo uma observação, não estou falando que a privação de sono gera hiperatividade, tá bom? Mas nesse caso, desse paciente que eu contei a história no início, ele estava com um diagnóstico, entre aspas, familiar de hiperatividade, e realmente ele estava agitado ao extremo, porque não tinha rotina, porque não dormia de dia, então tinha muita coisa a melhorar. E melhorando isso, ele não se transformou em outra criança, mas ele realmente mostrou quem ele era, uma criança tranquila. Isso é uma forma de você conhecer seu filho. À medida que você coloca a rotina, você pode descobrir uma outra criança. Não que seu filho tenha que melhorar, mas às vezes ele pode se mostrar mais tranquilo do que ele é, alimentar melhor do que ele alimenta atualmente, com uma simples colocação de rotina, tá bom? E além disso, como eu disse também no início, antes de implementar a rotina, a primeira coisa é fazer o diário, para a gente implementar, para a gente saber quais as rotinas e quando colocar. Então isso aí, a mãe estudando sobre isso, aprendendo sobre isso, é importante. Ela vai, já é o primeiro passo para conhecer o filho, tá bom? Mas eu vou fazer hoje, eu não vou nessa live falar o como colocar a rotina, quais as rotinas para cada faixa etária. Eu já até fiz algumas lives nesse assunto, mas eu vou trazer outras lives aqui sobre isso. Inclusive, vou anunciar essa semana ainda uma maratona de lives que eu vou fazer aí esse mês de março mesmo. Vão ser várias lives sobre temas importantíssimos, tá bom? Então é isso, e traz essa confiança, e a criança fica mais confiante, né? Os pais ficam confiantes à medida que você sabe os horários que seu filho dorme, você sabe que ele está fazendo aquilo que é o esperado. Não, meu filho tinha que estar andando, falando, e realmente ele está andando e falando. Isso gera uma tranquilidade para os pais, né? Então, e através das rotinas, através dos estímulos certos em cada idade, de cada rotina vai gerar cada estímulo, você vai estipular aqueles horários do dia. Então é fantástico. Desde o início é possível colocar rotina, e cada faixa etária, essa rotina tem que ser modificada de acordo com a faixa etária, de acordo com a necessidade tanto de sono quanto de estímulos para o desenvolvimento. Então, se seu filho não tem rotina, eu sugiro fortemente que coloque. Mesmo que ele não tem rotina, mas ele está dormindo bem. Ele não tem rotina, mas ele está alimentando bem. Tem fases que às vezes dá tudo certo sem rotina, mas chega numa fase que as coisas modificam, né? A rotina do ritual do sono é importante, a rotina do horário, das coisas que a gente faz antes do almoço, as coisas que a gente faz durante o almoço, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, as coisas que a gente faz no momento de estimular, de brincar, né? Então tem os momentos de muito estímulo, tem os momentos de diminuir o estímulo. Então tudo é de acordo com a faixa etária, mas os benefícios são muito bons. E o início, ele é um pouquinho mais complicado, aquela primeira semana, mas a partir da segunda, terceira semana, a criança, ela literalmente modifica totalmente o aspecto de equilíbrio emocional, alimentação e sono, tá bom? Pessoal, então deixa eu responder algumas perguntinhas aqui. Nem sei se tem perguntas, eu fiquei olhando para a câmera aqui, concentrado. Porque se eu ficar olhando os comentários, o que está escrevendo, eu perco o raciocínio aqui, tá bom? Então é isso, deixa eu ver aqui. A minha secretária mandou umas perguntinhas aqui, e deixa eu ver aqui, tem perguntinha que não é sobre rotina, então eu não posso responder.
Então tá, a Wélida, oi Wélida, oi Wélida, boa noite, seja bem-vinda à live aqui, vou te ajudar. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui bonita aqui, nossa mãe, deixa eu ver aqui. Engraçado aqui, ó. Obrigado aqui pelo elogio. É Silopes. Isso não é um médico qualquer, isso é um medicanjo. Eu ri por causa disso, eu nunca tinha visto esse termo. Medicanjo, mistura de médico com anjo. Esse sim tem amor pela profissão. Obrigado aí pelo elogio, obrigado aí, ó, Silopes 98, valeu. Obrigado mesmo. Realmente eu não sei se eu sou um medicanjo, mas realmente eu tenho muito amor pela profissão mesmo. Eu tenho muito prazer em ajudar, em informar as mães, né? Hoje cheguei aqui no consultório cedo, estou até agora aqui. Realmente eu faço com muito amor, muito prazer. E eu acho que é isso, né? Toda profissão a gente tem que fazer com amor e prazer, principalmente quando a gente está lidando com a saúde, principalmente quando é a saúde do bem maior da vida de vocês, né, que é o filho. Então eu tenho muita consciência da responsabilidade que eu tenho, então eu não posso levar qualquer informação aqui. E como eu sei que a base de tudo é a rotina, a alimentação e sono, eu tenho que falar sobre esse tema e também a importância das mães se cuidarem, né? Então, ó, a Wélida, meu filho tem 3 anos e tem dificuldade de se alimentar direito, o que faço? Pois é, ô Wélida, é um pouco difícil de eu te ajudar, assim, eu precisava saber alguns detalhes a mais, né, do seu filho. É o que eu faço lá na comunidade, nas alunas que eu mentoro do curso. Eu preciso saber a história, o que acontece, então, porque fatores do início podem impactar. Mas com certeza alguma coisa está acontecendo, tá? Primeira coisa que eu te falo, ô Elida, é que o conceito de alimentar direito. Então a gente precisa entender que nessa fase, a criança, nessa fase de 3 anos, né? 3 anos, ele tem duas coisas que acontecem. Existe uma desaceleração do crescimento e do ganho de peso, que é fisiológico. A criança ganha menos peso e cresce menos nessa fase do que era antes, tá? Então é normal ele comer menos do que comia antes. E outra coisa é uma fase que começa a seletividade alimentar. Entre 2 e 4 anos é a fase da seletividade. Coisas que ele adorava. Agora quando você põe eca, não quero isso, põe brócolis, eca. Normal, isso é normal. Normal, e a gente tem que entender que isso é normal. Outra coisa, Elida, é a gente entender o seguinte. Então, primeiro, a desaceleração. O primeiro ano de vida, o neném nasceu lá com 3,5 kg. Ele chega com 1 ano de vida com 10 quilos, 10,5 kg. Então, ele aproximadamente triplica o peso que nasceu. No segundo ano de vida, ele às vezes ganha 2 quilos no ano inteiro. No terceiro ano de vida, a mesma coisa. Então, 2 quilos é uma coisa que ele ganha, é um peso que ele ganhava às vezes em 2 meses, 3 meses no primeiro ano de vida. Então, comia muito, né? Você colocava aquela papinha lá com 10 meses, o menino batia. Muitas mães falam, bate um baratão de pedreiro. E agora vai lá, belisca, põe eca, fala eca para tudo, só quer comer arroz. Antes comia de tudo. Nossa, mas como é que eu faço? Meu Deus, meu filho comia de tudo. O primeiro passo é implementar a rotina. Isso faz toda a diferença. A rotina faz toda a diferença. E a rotina na hora da alimentação, 3 anos de idade, a gente precisa entender que a criança com 3 anos de idade, ela está descobrindo muita coisa. Ela está na fase de já desenvolver a fala, a comunicação, de conhecer as coisas, e ela está curiosa com tudo. Então, colocar a criança concentrada na comidinha é um desafio, é um desafio muito grande. Então, para ela é extremamente chato ficar sentado ali olhando para a comida, é extremamente chato. Então, primeira coisa é a gente entender que é chato ficar sentado olhando para a comida. Se a gente entender isso, a gente já fica mais flexível, porque a gente fica, menino, tem que ficar sentado, senta aí nessa mesa. Não adianta a gente ter esse tipo de discurso. Outra coisa, a gente precisa ter rotina. Então, criança dormir cedo impacta diretamente na alimentação. Quando chega uma criança dessa idade aqui e pergunta, meu filho não está comendo, primeira coisa que eu falo, que hora que ele está dormindo à noite? A mãe fala, não, o que pensa às vezes, o que tem a ver a hora que está dormindo? Tem tudo a ver. A criança nessa idade tem que dormir 8 horas da noite, 7 horas da noite, ou no máximo 9. 8 seria o foco.
Pode ser 7? Pode. Se ele tem sono 7, pode. Pode ser 9? Pode. Mas 9 ele já tem que estar apagado. Ele não pode ir, 9 horas, aí a gente começa, entra pro quarto, dá o banho. Não. Se quer que dorme 9 ou 8, tem que começar o ritual. Se quer que dorme 8, 7, começa o ritual do sono, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe do ritual do sono. Já fiz live, vou fazer outras sobre isso. Na semana do bebê, pode dizer, mas a semana do bebê é até 2 anos. Não, qualquer faixa etária pode assistir, porque você vai se beneficiar com as informações. Então, preventivamente, 1 hora antes, diminuir o ritmo, dar um banho, alimentar. Então, dormir bem, à noite não pode mamar. Mama de madrugada, 3 anos de jeito nenhum. Depois de 1 ano de idade, antes disso, com 10 meses, já dá para tirar as mamadas noturnas. Dá para tirar com 4 meses, 5 meses, às vezes é possível também, mas com 1 ano de idade seria um limite. Falando, nossa, mas está com 47 do segundo tempo, está 1 ano de idade, 49, aí 1 ano de idade já está aos 49 do segundo tempo para tirar a mamada noturna. Inclusive eu prometi fazer uma live sobre desmame noturno, vou fazer. Então, tirar a mamada noturna. Então, se mama de madrugada, porque nessa idade de 3 anos tem que ter 5 refeições por dia. O que é 5 refeições? Fruta é refeição? Fruta não é refeição, tá bom? Vamos lembrar aí que fruta não é refeição. Porque tem gente que fala assim, meu filho almoça meio-dia, janta 7 da noite e à tarde. Ele come fruta. Fruta, se o menino passar a tarde inteira só com fruta, ele tem risco dele acordar de madrugada de fome, porque ele está ingerindo pouca caloria. A fruta não dá todos os nutrientes e toda a caloria que a criança precisa por 7 horas, tá? Pode ser sim, se seu filho toma o leite 9 da manhã, toma o leite 8 da manhã, 9, 10, 11 ele vai ter fome. Se você der uma fruta 10, ele pode aguentar, ao invés de 11, aguentar meio-dia, beleza, a fruta você ganha 1 hora ali, mas você não vai dar a fruta com um intervalo de 3 horas para outra refeição de forma alguma, tá? Só um adendo aqui, porque tem gente que pensa que a fruta é uma refeição completa e não é. Só se for um frutívoro, né? Tem os frutívoros que só comem fruta. Ainda bem que eu nunca ouvi falar de criança frutívora. Tem uns adultos que só vivem só de fruta, né? Do mesmo jeito que tem os veganos, tem os frutívoros, só comem fruta o dia inteiro, só fruta, não vive de mais nada. Então, nem sei, acho que em criança, pelo menos que eu saiba, não tem ninguém que faz isso, né? Eu acho que se fizer, precisa ser orientado. Então, leite de manhã, ou uma refeição que contém alguma coisa láctea, tá bom? O leite, ou o iogurte na cidade, não tem problema, de preferência sem açúcar, mas é uma idade que já pode ingerir açúcar com pequena quantidade. Então o leite, aí pode dar a fruta no meio da manhã ou junto com o leite, né? Pode, o café da manhã. O almoço, o leite à tarde, ou um lácteo, alguma coisa que tenha leite junto. E a fruta pode dar também. Janta e o leite à noite. Então são 5 refeições, né? O leite e fruta de manhã, almoço, leite e fruta à tarde, janta, leite e fruta à noite. Ou só leite à noite, beleza. Isso é que é o principal. Mas meu filho... eu estou falando todas as possibilidades, como eu não sei qual que é a sua realidade. Já tem de criança, então, de 3 anos que não alimentava porque dormia tarde. Então tem que pensar isso. Isso aí é o primeiro impacto que dá. Outra coisa, mamava de madrugada. Se mamar de madrugada, vai perder o apetite durante o dia, visto que são 5 refeições nas 24 horas. Eu atendi uma criança essa semana aqui que eu fiquei assustado. Só durante o dia ele tomava 8 mamadeiras. 8 mamadeiras. Eu não lembro direito a idade dele, mas ele... mais ou menos 3 anos também. 8 mamadeiras. Falei, não tem lógica, isso não tem condição. Fora de madrugada, somando, eu nem lembro quantas que dava. Eu fiquei assustadíssimo. Então, assim, é normal, depois dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, a criança ficar seletiva. Não quer comer algumas coisas que comia e começa a aumentar o apetite para leite, para coisa doce, biscoito. Então, tem que tomar cuidado. Tem problema com o biscoito? Nessa idade não tem. A gente tem que tomar cuidado com o biscoito recheado. Isso a gente tem que evitar. Biscoito doce. Vai dar biscoito de maisena. Parece que o biscoito de maisena é a coisa mais natural, né? Não, doutor, estou dando biscoito. Às vezes chega um menino de 6 meses. Estou dando biscoito, doutor, mas estou dando de maisena. Parece que está dando uma coisa natural, né? Vou colher na árvore. É uma árvore de biscoito de maisena que eu tenho no meu quintal. Maisena é gordura hidrogenada, tem no biscoito de maisena, gordura hidrogenada, tem açúcar. A gente não deve dar isso antes de 2 anos, pelo amor de Deus. O biscoito de polvilho até vai depois de 1 ano, mas é bom evitar. Então não tem vantagem nenhuma no biscoito, não tem vantagem nutricional nenhuma. Então pode dar o biscoito com 3 anos, não tem problema, mas aí nesse momento que você der o leite de manhã,
né? Você dá o biscoito, aí tudo bem se você quer. E colocar horário. Agora o principal, mas é o principal, se não estiver fazendo isso, para tudo, Hélida, para tudo, a família alimentar junto com a criança. Não é, vou tratar do meu filho, a gente não vai tratar da criança, a gente vai oferecer o almoço, oferecer a janta. Vai ter dia que ele vai almoçar super bem, vai ter dia que ele vai jantar super bem, vai ter dia que ele não vai comer nada. Quando eu falo nada, é zero de comida. Tranquilo. Qual a quantidade de comida para uma faixa etária? É de 0 a 300 gramas. Pode comer 300? Pode comer 0? Pode, ele tem direito, é de 0 a 300, então está dentro dessa faixa. E vai ter dia que vai ser 0 mesmo. O que ele não pode é ver que não almoçou, ele vai no pote, pega o biscoito. Não almoçou, dedeira, ganha dedeira. iogurte. Não, o almoço é 11, aí entra a rotina de novo, ele entendeu. Se o almoço é 11, filhinho, 2 horas da tarde, beleza, você vai ganhar o lanche. Independente de ter comido um pratão de pedreiro batendo laje, porque é diferente o prato de pedreiro batendo laje, né? Porque quando o pessoal fala do pedreiro, porque o pedreiro come muito, porque trabalha muito braçal, né? Não é só pedreiro, trabalhador rural também, mas tem essa conversa do pedreiro. Porque o dia que ele vai bater laje, ele come mais ainda, que é mais pesado. Então, que pratão de pedreiro batendo laje, independente, ou vai comer um grão de arroz, 2 horas depois o leite, e ele vai chorar de fome. Aí se a vovó morar junto aí, é mais difícil. Tadinho, ele está com fome, você vai deixar esse menino passar fome. A vovó chora, né? A vovó chega a chorar. O coração de vó é mais mole. Eu sei porque minha mãe é a avó do meu menino, né? Minha sogra é a avó, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Esse menino está deixando esse menino passar fome. Não é um castigo. Ele tem que entender que agora é o almoço. Não quer almoçar, ok. Mas ele tem que entender que aquele momento é do almoço. Se ele não quer almoçar, respeita isso, mas não pode forçar. Aí tem gente que força, enfia a colher na boca, sai, liga a galinha pintadinha para o menino ficar hipnotizado e vai enfiar a colher na boca para ele comer sem perceber que está comendo. Então isso não deve ser feito. A tela nessa idade seria possível até 1 hora por dia, mas naquele momento da comida não pode ter tela. Celular, tablet, televisão atrapalha demais. Não pode estar antes também, porque às vezes o menino está lá vendo o desenho dele tranquilo e chega a mãe, vamos desligar que está na hora do almoço. O que ele entende? A criança aprende com emoção, não aprende com a razão. Ele aprende que o seguinte, esse tal de almoço está fazendo eu sair da frente do negócio que eu mais gosto, que é meu desenho, o meu joguinho. Então nunca desliga a televisão para ir almoçar. Coloque o horário da televisão um tempo antes, se realmente você está colocando. Não estou falando para colocar não, tá? Mas 3 anos, se você opta por pôr, tudo bem. E aí, beleza, se o almoço é 11, lá para as 10 já desliga, nem fala que é para almoçar. Agora não é hora mais de ver a TV, vamos desligar, vamos brincar de uma outra coisa, uma brincadeira tranquila, brincadeira muito agitada, de andar de bicicleta, de correr, pular. Se estiver suado, ele não vai almoçar. Então tem muitos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes um detalhezinho, ele está sentindo calor na hora do almoço, está suado de calor, não almoça. Então tem que estar mais peladinho, dar um banhozinho, ligar um ventilador. Se ele tiver com muito sono, ele não vai almoçar. Então a criança não pode estar pingando de sono, mas ele tem sono na hora do almoço. Se ele tem sono na hora do almoço, é porque ele está dormindo mal de noite, entendeu? Então isso aí a gente tem que ver, né? Então ou antecipa um pouco o almoço, modifica o horário, né? Flexibiliza um pouco aí. Então é importante isso, ele entender que ele tem horário do almoço, da janta. Essa semana não, já tem uns meses, um pai mandou uma mensagem. Doutor, o que eu faço para o meu filho comer o prato todo? Foi isso que ele escreveu. Se tiver aí, não sei se ele está aí ao vivo. O que eu faço para o meu filho comer o prato todo? Porque eu coloco no prato dele e ele só come 20% do que eu coloco. Já tem um ano que está assim, ele come só 20% do que eu coloco. Aí eu respondi, isso é facílimo, com uma frase eu vou resolver seu problema aqui. Ele é mesmo, ficou todo empolgado. Falei, passa a colocar no prato dele 20% do que você põe. E aí ele vai passar a comer tudo. Ele, doutor, você é brincalhão. Eu falei, não é brincadeira, isso é verdade. Coloque no prato do seu filho aquilo que você sabe que ele vai comer. Né? Não adianta você lotar o prato. Isso gera ansiedade na mãe. A mãe fica querendo que coma tudo. Não tem que comer tudo. Esse conceito de comer tudo, não. Ele tem que comer de bem com a comida, deixar pegar com a mãozinha. E ele vai comer pouquinho. Você vai elogiar do mesmo jeito. Se ele não quer o brócolis, por exemplo, não põe o brócolis no prato dele, põe uma vasilhinha perto e você vai servindo daquilo ali. E se ele falar fala, filho, não é para você, isso aqui é para mamãe. Mostra para ele que você não está nem aí para ele comer aquele brócolis, que aí com o tempo ele vai pegar e vai experimentar. Se você ficar forçando, insistindo, falando que ele vai ter que tomar injeção se não comer, que ele não vai crescer, que não sei o que, essa ladainha não adianta nada, tá bom? Então tranquilidade,
dar exemplo é importantíssimo, né? Oferecer e não substituir, tá? Isso é o principal. Não quis a comida, beleza, a dedeira vai ser na hora da dedeira, se ele estiver tomando dedeira. Tá bom, Hélio? Espero ter te ajudado. Tem muita pergunta chegando, eu acho fantástico a participação das mamães. Convido todos vocês para participar da Semana de Ouro para as Mamães, tá bom? É um evento online 100% gratuito do dia 5 ao dia 12 de abril. As inscrições já estão abertas, tá bom? Não participa quem não tiver inscrito, tá? Só escrever, é gratuito. Vai ser do dia 5 ao dia 12. Vou falar o foco na alimentação. O Hélio entra lá, sono e, consequentemente, desenvolvimento, imunidade, que é consequência do sono e alimentação, tá bom? Gustavo, obrigado aí, verdade, criamos muita expectativa no início. Pois é, a expectativa é grande, né? A gente precisa ter tranquilidade e passar tranquilidade para a criança. Isso em todos, isso em tudo, em todos os setores que envolvem a criança, né? Se a gente joga muita ansiedade em cima daquilo ali, não dá certo. Tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Então, espero vocês na Semana do Bebê. Essa semana teremos mais lives fantásticas aí. E eu vou anunciar uma maratona de lives esse mês de março. Vamos ter lives tanto comigo quanto com alguns especialistas junto comigo, levando temas realmente de relevância, com foco principalmente em alimentação, em sono, desenvolvimento, melhora da imunidade e tudo, tá? Mas a rotina é a base de tudo, pode ter certeza disso. Isso aí, com rotina a gente consegue tudo. Sem rotina é praticamente impossível conseguir uma alimentação saudável, sono de qualidade e um bom desenvolvimento. A rotina realmente ela modifica a vida da família, beleza? Para melhor, modifica para melhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí, espero que tenha ajudado aí as informações e espero vocês na próxima live aí. Eu vou anunciar, amanhã eu já anuncio a próxima live. Tudo de bom para vocês aí, vou deixar salva a live aqui.